A aula de hoje vai estar sendo sobre função do primeiro grau ainda. No primeiro tópico, a gente vai estar determinando o valor de uma função do primeiro grau. Vamos estar aprendendo como que a gente pode estar determinando o valor de uma função. No segundo tópico, a gente vai estar vendo o valor de uma função, conhecendo dois pontos distintos, como que a gente vai chegar no valor da função, como que a gente vai estar chegando a essa função. Conhecendo dois pontos, como que a gente vai estar chegando na função. E vamos estar resolvendo também alguns exercícios, vamos estar exemplificando também para a melhor fixação do conteúdo e do aprendizado. Primeiro tópico, determinar o valor de uma função. O que viria a ser isso? Bom, nada mais é do que o valor resultante da função para um determinado valor de x. O que viria a ser isso? Dependendo do valor de x, a gente vai ter um resultado de uma função. A gente conhecendo o valor de x, a gente consegue determinar o valor daquela função do primeiro grau. Vamos exemplificar aqui para ficar um pouco mais fácil. Determine o valor da função, sendo ela f de x igual a 2x mais 1. Essa é uma função do primeiro grau. Primeiro passo, identificar o valor do coeficiente a e b. Se você não sabe identificar o valor do coeficiente a e b, eu já fiz uma aula falando sobre isso e é bem importante você saber identificar o coeficiente a e b de uma função, pois esse é o primeiro passo para resolver bastante exercícios. Aqui a gente identificando o valor da função do primeiro grau, identificando o valor do coeficiente a e do coeficiente b, que no caso aqui, o coeficiente a é o termo que acompanha a incógnita. Nesse caso, é o número 2. O coeficiente b é o coeficiente, é o termo independente da função. No caso aqui, seria o termo 1, o número 1. Dado o exercício, como que a gente vai estar identificando o valor dessa função? O exercício está dando o valor de f de x. Nesse caso, f de x igual a 2 e f de x igual a menos 3. Para resolvermos esse problema, é bem simples. Você conhecendo o termo a e o termo b, de cara você já consegue montar a equação e resolver. É simples, bem simples. Primeiro passo, qual que é o termo a? O termo a é o 2, então a gente vai colocar o número 2. Qual que é o valor de f de x que é dado no exercício? Nesse caso, f de x vale 2. Então, a gente vai colocar o número 2. Qual que é o termo independente da função? É o termo b, mais 1. E a gente vai colocar aqui o mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Esse é o valor da função. Aqui a gente determinamos o valor da função, dado o valor de x. Vamos para o segundo exemplo. f de x igual a 3. A gente temos o valor do termo a, coeficiente a, e temos o valor do coeficiente b, que é o termo independente. Vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar o termo a, multiplicar por f de x, que no caso no exercício é dado, mais o termo independente, que no caso aqui é o b, e é o número 1. A gente substituindo na fórmula, coeficiente a, que é o nosso 2, vezes f de x, que é dado no exercício, que é menos 3, mais o termo independente, que é o termo b, que nesse caso aqui é 1. A gente montando a fórmula vai ficar 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 1, menos 5. Vamos estar dando continuidade. Agora vamos determinar a função, conhecendo dois pontos distintos. Primeiramente, a gente conseguiu resolver o valor da função, encontrar o valor daquela função. Dado f de x, a gente conseguiu encontrar o valor. Agora, a gente vamos determinar a função, dados dois pontos distintos. Primeiro, a gente tem que saber que a função do primeiro grau, no plano cartesiano, é uma reta. E precisamos de no mínimo 2 pontos para determinar um gráfico, uma reta no gráfico no caso. E precisamos de 2 valores de uma função para determinar a função do primeiro grau.
esse gráfico está exemplificando que, no caso, a função do primeiro grau é dado por uma reta, que nesse caso vai cruzar aqui dois pontos distintos, e a gente vai achar o valor dessa função. Vamos determinar a função sabendo que f de x é igual a menos 1 e o nosso y vai valer 3. O que nos foi dado no exercício que f igual a menos 1 igual a 3. Esse menos 1 é o nosso valor de x. E esse igual a 3 é o valor de y. O segundo ponto é f igual a 2 igual a 2. O valor de x é 2 e o valor de y é 2. Vou estar explicando melhor. A função do primeiro grau é dada como f de x igual a x mais b. Mas a gente pode estar representando ela como y igual a x mais b. A gente temos aqui o valor de x, que é menos 1, e a gente temos o valor de y, que é 3. A gente temos que substituir na fórmula o nosso y e o nosso x. E qual que seria o objetivo aqui para encontrar o valor dessa função? Encontrar essa função, no caso. É a gente estar achando o valor dos nossos coeficientes a e b. F de menos 1 é o valor de x. E o 3 é o valor de y. F2 é o valor de x e 2 é o valor de y. Para resolvermos, vamos utilizar essa fórmula. A fórmula que a gente vai estar usando. E aqui é as informações que a gente temos. F de menos 1, que é o nosso x, e 3, que é o nosso y. O segundo ponto é f de 2 igual a 2, que é o nosso x2, e nosso y2. Vamos estar escrevendo aqui os valores. Dada aqui a função, a gente substitui. O que seria o nosso y aqui? É o 3, não é? Y igual a 3 aqui. A gente vai colocar o número 3. Igual a A, nós não temos o valor de A, então a gente coloca A. Próximo passo é substituir o valor de x pelo valor que nos foi dado. X aqui vale menos 1, então a gente coloca menos 1. Mais o B, a gente não temos o valor de B. Mesma coisa a gente vai fazer para o segundo ponto. Vamos pegar aqui a função e substituir com os valores que nos foi dado, que é o valor de x e de y. Primeiramente, vamos colocar o valor de y, que é 2, igual a A, que a gente não temos o valor de A, vezes o x, que o x é representado aqui como 2, que nos foi dado o valor, mais b, a gente não temos o valor de b, então a gente vai colocar só o b mesmo. Agora, para facilitar o cálculo, a gente vamos reorganizar essa função. Tá vendo que do jeito que está aqui está meio complicadinho de visualizar? Porque está 3 igual a vezes menos 1 mais b. Se a gente passar esse 3 para o outro lado, ficará mais fácil para a gente estar resolvendo. Então, o primeiro passo é a gente reorganizar a equação, ficando assim. Menos 1 vezes a, mais b, que é o termo independente. Isso tem que nos resultar no nosso y, que é 3. Então, a gente pegou o nosso y, passou para o outro lado e reorganizamos a equação. Vamos fazer isso do outro lado também. Vamos pegar o valor de y, passar para o outro lado e colocar 2 vezes o nosso a mais b, ficando 2 vezes a mais b igual a 2. O objetivo aqui, gente, é calcular os coeficientes a e b e chegar no resultado do valor da função. Esse slide está nos mostrando a mesma coisa que a gente fez aqui no slide passado. A gente reorganizamos as duas equações, a primeira equação e a segunda. Agora vamos estar resolvendo. Primeiro passo, a gente precisa eliminar uma dessas duas incógnitas, né? No caso, a gente precisa calcular as duas. Mas no sisteminha de equações, a gente isola uma para calcular a outra. Então, primeiro passo, vamos multiplicar essa primeira equação por menos 1. Quando a gente multiplica
é essa equação por menos 1, no caso aqui vai estar mudando o sinal dela, né, inteirinha. Onde é menos 1 vai passar a ser 1, onde é A positivo vai virar A negativo, onde for mais B vai ficar menos B, e onde for 3 vai ficar menos 3. Ficando assim. O 1, que era negativo, agora está positivo, vai multiplicar o A. Mais B vai ficar menos B, igual a menos 3, porque aqui é 3 e aqui vai ficar menos 3. Como a gente multiplicou por menos 1, vamos estar mudando o sinal da equação inteira. Agora, a gente podemos notar aqui que esse 1 está multiplicando o A, esse 2 está multiplicando o B. Esse menos B e esse mais B, quando a gente soma ele, a gente anula esse termo, porque um está positivo, o outro está negativo. Se você tem um e deve um, quando você paga essa dívida, você não fica devendo mais nada. Então, nesse caso aqui, a gente pode cortar, ficando assim. 1 vezes A menos B igual a 3, 2 vezes A mais B igual a 2. Esse termo a gente corta, porque ele vai se anular. E agora a gente vai estar somando esse 2A com esse 1A. 2A mais 1A fica 3A. Igual, esse termo a gente cortou, porque ele foi anulado. Agora vamos somar 2 menos 3, ficando o resultado de menos 1. Eu espero que vocês tenham entendido esse passo, que é bastante importante saber resolver sistemas com duas incógnitas, com 3. Esse é um próximo vídeo que a gente vai estar fazendo, resoluções de sistemas, porque tem bastante alunos que têm dificuldade, não só no ensino médio, como até mesmo no ensino superior. Eu vi colegas que tinham dificuldade de estar resolvendo esse tipo de sistemas. É uma coisa bem simples, existe várias maneiras de estar resolvendo ele. Eu vou estar resolvendo nesse vídeo de uma maneira só, porque vai ser assunto de próximos vídeos meus. Então, eu vou estar passando só por cima mesmo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, vamos dar continuidade. A gente chegou no resultado de 3A igual a menos 1. Esse 3 que está multiplicando A, a gente vai estar passando ele para o outro lado. Quando a gente passa ele para o outro lado, a gente vai estar invertendo, né? Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E a gente vai estar achando o valor do nosso A. A, no caso aqui, vai estar valendo menos 1/3. A gente pode estar escrevendo a nossa função como y igual o A, que a gente acabou de achar o valor de A, vezes o x mais B. O próximo passo agora é a gente estar resolvendo a segunda equação, que é achar o valor de B. Aqui no caso a gente vai estar achando o valor de B. Para isso, a gente vai vamos multiplicar a primeira equação por 2, para a gente estar fazendo esse mesmo passo que a gente fez com essa equação aqui, onde a gente achou o valor de A. Então a gente temos aqui a primeira equação, que é menos 1 vezes A mais B igual a 3. Quando a gente multiplica ela por 2, a gente pretende estar fazendo o quê? Isolando aqui, ó, a gente está anulando esses dois termos aqui. Como aqui em cima está menos 1 e aqui embaixo está 2, e esses dois termos estão multiplicando A, menos 1 está multiplicando A e 2 está multiplicando a gente escolheu estar multiplicando por 2, porque esse 1 vai virar menos 2. Então, no caso, quando ele virar menos 2, a gente vai poder cortar ele com 2 aqui de baixo. No caso aqui, tem um errinho aqui no slide, porque menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, tá? E por isso a gente vai estar cortando aqui, ó. Vamos estar cortando esse menos 2 com esse 2. Resultando no que? Vai ficar apenas o B, né? Que é o termo que a gente está pretendendo achar o resultado dele. Aqui em cima está mais 2B e aqui embaixo está mais B. Quando a gente só temos uma letra, significa que do lado tem o número 1. Então, 1B mais 2B vai dar 3B, igual 2 mais 6
vai estar dando 8, certo? Então a gente vai pegar esse B, esse 3 que está multiplicando o B, passar para o outro lado dividindo, resultando no nosso B igual a 8 terços. A gente pode estar escrevendo aqui a equaçãozinha com o valor de B que a gente acabou de encontrar, ficando y igual a x mais o B, que é 8 terços. A função fica representada como f de x igual a x mais b. Tendo em mente que a gente já conseguiu encontrar o valor de a e b, a gente só substitui na fórmula, ficando f de x igual a no caso vai estar valendo aqui menos 1 terço, vezes x mais o b, que vai estar valendo aqui 8 terços. Galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero não ter deixado vocês confusos, eu espero que vocês tenham realmente entendido. A gente hoje aprendemos a encontrar o valor de uma função e aprendemos também a encontrar a função dados dois pontos distintos, com dois valores de pontos distintos, encontrar qual que seria a função. Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu entender os conceitos. Eu vou estar fazendo mais uma videoaula, esse tema de função do primeiro grau, e vou estar ressaltando que é muito importante você estar aprendendo esse conceito, porque na próxima videoaula a gente vai estar abordando todos os conceitos, desde o primeiro vídeo, do segundo, mais o conceito do terceiro vídeo. Vamos estar fazendo representações gráficas e é isso. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo.